Se você não está confuso, se você não está preocupado, você não está bem informado, você não está sabendo o problema. Vamos ficar tranquilos, nós estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos juntos. O nome do barco, Titanic. Exatamente. Como empresário, como varejista, a gente gosta de jogar no ataque. A gente não liga se tomou 7 gols, a gente quer fazer 5. Mas se tomou 7, fez 5, de nada adiantou você ter feito. Mas a gente gosta de jogar no ataque, a gente gosta de ver o faturamento. E a gente olha pouco a última linha, salvo os caras muito maduros. Nem todo mundo conhece os meandros, os detalhes, e a regra toda mudou. Então botou meio que todo mundo num patamar igual de competição. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Imendes Podcast. Você sabe que aqui nós descomplicamos e aplicamos. E por que fazemos isso? Porque nós, primeiro, tentamos trazer um conteúdo palatável para que no final você possa sair com insights, com um plano de execução fluido e também porque temos experiência, nós atuamos onde iremos tocar aqui nos nossos temas e também porque nós trazemos sempre participantes que comungam desta ideia de levar informações cada vez mais aderentes ao mercado. E hoje estamos aqui com este ilustre Daniel Zanco. Que alegria recebê-lo. Bem-vindos ao nosso episódio. E nós já nos conhecemos aí de longa data e agora, pela reforma tributária, nós nos unimos novamente aí com um propósito em comum. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. E eu quero convidá-lo a se apresentar, falar um pouco sobre a Central do Varejo, sobre o seu propósito, sua vocação, e vamos começar um bate-papo falando de soluções para ajudar o varejista, ajudar o profissional de tecnologia e também falar da NRF, que já está aí, estamos aí bem em cima, e é um tema que precisamos levar juntos para o mercado. Legal. Obrigado, Isaac. Prazer estar contigo, falar de varejo, falar de negócio, falar de tecnologia. A gente, de fato, se conhece há muito tempo e eu sempre vi em você, né, Mendes, essa coisa do sabe o que está falando, né? Então é muito bom, compartilho dessa ideia de estar junto dos bons para a gente aprender e sempre aprendo contigo aqui nos papos. Eu vou contar um pouquinho, acho que, da minha história, e ela se funde um pouco com a história da Central do Varejo. Eu, com muito orgulho, conto que eu nasci no... As pessoas perguntam às vezes, pô, por que você escolheu o varejo? Eu não escolhi muito varejo, não, eu fui escolhido. Porque eu precisava trabalhar, 15 anos de idade, precisava ajudar em casa, pai perdeu emprego, enfim, precisava pagar aluguel, dos mais mundanos dos objetivos, ganhar dinheiro. E fui trabalhar em loja, na época o varejo era muito diferente, acho que a gente pode depois traçar esse paralelo, como mudou o varejo de 30 anos atrás para agora. E comecei a trabalhar em loja, vendedor, e acabei me desenvolvendo, a carreira foi fluindo, virei subgerente, gerente, aí rápido fui cuidar de uma rede de lojas e Isso acabei... onde? Em São Paulo, eu comecei numa rede de moda jovem, chamava Talps, não existe mais. Mas depois, um grande salto para mim importante foi quando em 99, eu tinha 20 anos, eu fui o primeiro gerente de loja própria da Hering. A Hering começou, tinha algumas lojas, já nasceram umas franquias, chamava Hering Family Store. Quando começou o conceito de Hering Store, foi a inauguração do shopping Higienópolis e eu fui o primeiro gerente de loja própria lá da Hering. Não era o perfil, eu era mais novo do que eu esperava, mas já sempre fui CDF, dedicado, e a turma botou fé e acreditou e deu super certo. E fiquei lá por 4 anos, aí terminei porque eu me formei e falei, poxa, eu quero sair da loja, né? Porque sempre é meio estigmatizado, né? O cara de loja. E queria assumir outras posições, aí passei pelo grupo Ast lá da Kipling, com Augusto, e depois fui ser gerente de franquia na Arezzo. E aí que eu comecei a enveredar um pouco mais pro mercado de franquia, aí depois fui Arezzo, Porto Belo, fui ser diretor da Shoe Stock, que era um case muito interessante de varejo calçadista, talvez a maior venda por metro quadrado que eu já vi no varejo brasileiro, era um case muito legal. E aí resolvi empreender. Nunca imaginava quando comecei lá a empreender, aí a nossa vida vai mudando. E aí fui ser sócio de uma agência de publicidade e eu tinha terminado o MBA em varejo e comecei a fazer consultoria. E eu tinha um grande amigo que era um cara de tecnologia da Arezzo, que ele sempre falava, poxa, a gente precisava fazer software para varejo, isso aí que dá dinheiro.
E eu enxergava no mercado, na época, uma oportunidade de fazer ferramentas que automatizassem a relação entre franqueador e franqueado. Não queria fazer PDV, RP, devia ter feito, ia ter ganhado dinheiro na época. Mas a gente começou a fazer softwares que orbitavam nessa melhor operação de franqueadores. A gente foi pioneiro nisso. Era a intranet do franqueado, era um checklist de loja, ferramentas de marketing para distribuir conteúdo, ferramenta de treinamento para o franqueado. Isso já há bastante tempo, em 2008 a gente começou. E deu super certo, a gente começou a crescer e fazendo consultoria em paralelo, chamava Universo Varejo a empresa. E aí chegou um determinado momento que para crescer a gente tinha que vender, eu acabei vendendo a empresa. E aí quando eu vendi, foi lá que depois que eu te conheci, quando eu fui parar na Lynx. A Lynx, o maior player de varejo, e a turma olhava e falou, poxa, você tem um perfil diferente, porque você conhece tecnologia, apesar de ser administrador de formação, mas tive empresa de tecnologia, fui entender arquitetura, linguagem, né, fui entender a dinâmica de desenvolvimento e conhece muito de varejo, né? Já dava aula em MBA de varejo, já estava muito dentro disso, e aí topei entendendo que ia ser um segundo MBA ali, porque cada vez mais tecnologia e varejo não estão ligados. E acho que essa visão se confirmou, né? Falei, poxa, vou mergulhar nesse mundo, porque se eu quero ser um cara bom de varejo, tem que ser um cara bom de tecnologia. As coisas não dão para dissociar daqui para frente. E aí tive 4 bons anos na Lynx, aí quando a Stone comprou, eu decidi sair. Aí voltei a empreender. Aí eu tinha um acordo ali, voltei a ser varejista, fui CEO da franqueadora de uma operação de sorvetes, muito legal, que é Hoje Sorvetes. Hoje, entre lá, acho que eram 200 e tantas lojas, depois saí, estou no conselho. Hoje são mais de 1.000 lojas, 1.200 lojas, uma operação muito legal, case muito bacana. E aí resolvi empreender. E aí nasceu o Central do Varejo. E eu já fazia NRF esse ano de 2015, foi minha 17ª NRF. Eu sempre fiz por muito tempo, por conta de dar aula, dessa credibilidade com a consultoria, eu sempre fui fazendo conteúdo para muita gente. Fiz para a Allshop, que era a Associação de Logística de Shopping lá do Nabil, fiz uns 5 anos de Allshop, fiz Sebrae, Senac, fiz para Brasil Varejo, fazia curadoria, até que um grande amigo, que é o Zé Fugice, que tem na Goaquira, uma consultoria grande de franquia, numa NRF, ele falou, pô, Dani, eu acho que dava para a gente fazer umas coisas diferentes aqui, hein? Acho que tem espaço para fazer um grupo diferente, tem algumas coisas mais legais. E aí daí a gente encarou e nasceu o Central do Varejo, primeiro como grupo da NRF. Então a gente fez a NRF de 2023, foi o nosso primeiro ano, já foi super legal, 50 e tantas pessoas. E depois 24, 130 pessoas, e esse ano a gente levou 215. Então, poxa, cresceu super rápido. Mas logo depois da primeira NRF, nesse afã de ajudar, eu sempre me sinto varejista ainda. Como que, aí quando você pensa no seu propósito, né, quando você me perguntou, e a pergunta é muito boa, e eu acho que o meu propósito é ajudar o varejo mesmo, sabe? Eu acho que o varejo é muito carente de profissionalização, muito carente de informação, muito carente de método. Outras indústrias se desenvolveram muito mais, né? O nosso varejo era muito no improviso do passado. E aí a gente criou a Central do Varejo para, de fato, ser uma plataforma que desenvolvesse o varejo brasileiro. E ancorado em 3 grandes pilares. Um de conteúdo e educação, então hoje a gente tem imersões muito legais para formar varejista, imersão de IA, imersão de gestão no varejo, já estamos pensando em fazer uma imersão de reforma tributária, inteligência tributária, e um outro pilar de networking, de fazer com que as pontas se conheçam. Tem muito fornecedor bom que o varejista não conhece, tem muito varejista complementar que não se conhece, indústria que quer chegar no varejo. Acho que a gente quer ser um catalisador dessas conexões. E um terceiro pilar de experiências. Eu acho que os eventos que a gente promove, tanto a NRF, a NRA, que a gente vai fazer ano que vem lá em Chicago, a gente tem um evento muito legal que é o CEO Meeting, um encontro de executivos de alto nível. Eu acho que as pessoas precisam viver essas experiências para poder aprender, se desenvolver e sair um pouquinho do dia a dia, porque o dia a dia do varejo consome muito, né? Então a gente tenta tirar um pouco a turma do dia a dia para respirar, para olhar o negócio e tentar pensar o que dá para fazer diferente. Muito bom. Acho que é isso. Pessoal, acho que já dá para parar por aqui. O que vocês acham? Muito bom, Zanco. Você vê, né? Você começou operação do varejo, gestão, e naturalmente você sai do outro lado com uma expertise em tecnologia de forma talvez desinteressada no começo. Sim. Né? Porque realmente essa congruência ela é gritante. Né? E hoje, quando nós analisamos a operação de um varejo de médio porte, principalmente,
é a operação mais crítica que existe, é onde tem a maior pressão. Dependendo do varejo, falando tanto no aspecto tributário, mas também em qualquer outro aspecto, você tem ali dentro importação, fabricação, distribuição, o varejo em si, e aí você tem camadas de e-commerce hoje, sem contar a questão da logística, WMS, etc. Então, quando nós vamos traduzir isso em regras tributárias, traduzir isso em processo, em custo, em margem, você vê que hoje um varejista, ele necessariamente precisa ter um nível de senioridade. E a reforma tributária, eu percebo isso, que está levantando um pouco essa régua do empresário no Brasil. Porque fora, essa régua já é alta. Sim. A palavra empresário fora do Brasil, talvez ela tenha um sentido mais amplo. No Brasil, até então, o comerciante, né? Eu não estou dizendo isso, pessoal, de forma pejorativa, Sim. né? Mas no aspecto mesmo intelectual do empresário, no Brasil, a curtíssimo prazo, também por causa da reforma tributária, o empresário ele vai precisar se preparar melhor. E quando eu olho para empresas como a empresa de vocês, olha, fantástico, fantástico, porque assim, nós precisamos divulgar isso, né? Porque é um propósito altruísta, né? Mas o empresário ele está sangrando e ele está ali muitas vezes distraído com o próprio negócio, pressionado, então ele não tem esse fôlego. Então, olha, é vital. E eu acredito que nós precisamos realmente dar as mãos para que o empresário possa sair do outro lado. A reforma tributária, quando nós olhamos para a lucratividade, é uma colisão frontal, né? Porque hoje você já tem toda essa operação crítica equalizada, e aí você mantém a operação como está e simplesmente majora a carga tributária. Como que você vai parar em pé em meio a tudo isso? Então, fala um pouco sobre a necessidade de uma precificação, né? Eu acho que você tem muito a nos ensinar sobre isso, a critérios de precificação, por onde começar, onde o empresário precisa olhar, geralmente por onde que onde é o ralo, né? Onde que está saindo realmente ali o caixa de um varejista. Eu acho que sua colocação é importante, Isaac, e eu costumo dizer algo na mesma linha, que eu costumo dizer, olha, o varejo brasileiro, e eu falo isso para alguns dos empresários, ele, na essência, historicamente, ele é muito menos profissional. É isso a gente, quando vai para a NRF, vai ver os eventos de varejo fora, a gente vê que o profissional brasileiro, o varejista brasileiro é menos profissional do que em mercados mais maduros. E não é por querer também, eu acho que a gente vem de duas grandes mazelas do varejo brasileiro no passado. Uma era a inflação. Então, o empresário pré-Plano Real, ele ganhava muito dinheiro na ciranda financeira, no overnight, ele tinha orgulho de ter aquele baita depósito. Olha, tudo isso aqui é meu estoque, porque aquilo lá estava valorizando, né, o que é a contramão da gestão eficiente, né, mas a gente criou essa jabuticaba. E a outra é a informalidade. Então, o cara tinha uma operação não muito boa, mas ele lucrava muito porque ele, de alguma forma, manobrava o fisco e entendia que isso era um dado de equação e ele ganhava dinheiro assim. Só que o cenário mudou muito, né? O cenário mudou muito. Se há uma instituição eficiente no Brasil, é o fisco, né? O fisco é cada vez mais competente, a gente tem níveis de informação. Eu tenho um grande amigo, né, auditor fiscal da Receita, que ele diz, olha, a gente tem muito mais informação do que capacidade de fiscalizar, porque, cara, informação a gente tem demais, sabe de tudo. Então, isso mudou muito. E o empresário brasileiro, quando você diz, poxa, a reforma tributária vai trazer ainda um peso maior para esse varejista, me preocupa muito, e acho que muitos dos empresários que estão hoje, talvez estão nos assistindo, não entenderam ainda o real impacto disso nos seus negócios. E o que mais preocupa é que é o impacto em um negócio que não estava com sobras, né? Ele já estava no limite, muito pressionado por custo de ocupação, que é alto. Aí se olhar uma operação, pegar uma operação média de um shopping center lá,
É normal sobrar ali 10%, 8%, depende da empresa, 12%, mas o shopping muitas vezes está ficando com 20%, 22%. O fisco fica com outro pedaço enorme, ele fica com um pedaço menor até, e é quem está tomando risco, quem está né, tá dedicando sua vida, seu tempo. Então, eu acho que a gente vai separar muita gente nesse momento, sabe? Vai ficar gente para trás, gente que vinha patinando ali nos últimos... E ou a gente se profissionaliza e faz melhor, ou a gente não vai sobreviver. Então, eu acho que a gente vai ter que desenvolver novas competências ou ao menos pôr em prática a boa gestão de varejo e passa por um dos temas que você falou, que é uma gestão inteligente de precificação. Passa por gestão inteligente de mix, né? Poxa, se eu tenho uma rede de loja, será que eu tenho que ter todos os produtos na mesma loja? Será que eu consigo integrar canais e parte do meu mix eu vender por outro canal digital e não ter na loja? Vou ter que talvez reduzir tamanho de loja para ser mais eficiente no custo de ocupação. Vou ter que fazer muito uso do Omnichannel para ser mais competitivo no digital. Poxa, vender online e entregar. E quando a gente fala de precificação, não dá para não levar em consideração o custo de carregar estoques errados. Eu acho que isso vai ser um desafio. E não dá para também não saber o real custo de um produto. O que eu acho que o grande problema da precificação é que muitas vezes o empresário não sabe o custo do produto. Um produto que gira lento, ele tem um custo de mobilização de capital, ele tem um custo de ocupação de estoque, ele tem custos tributários eventualmente diferentes, ele vai ter que ser inteligente e ter bons parceiros. E aí acho que a Mendes está aí para ajudar, para classificar direito os seus produtos, para entender os créditos. A gente vai viver uma dinâmica de entender os créditos tributários que muita gente tá olhando para trás. A gente tem um volume enorme, principalmente no mercado de franquia, de operações no Simples. Esse é um ponto que eu queria até ouvir um pouco da sua perspectiva, porque o franchising brasileiro cresceu muito... e foi um dos motores do varejo. Se olhar no shopping center, você vai ver aí 60% às vezes das operações são franquias, porque era o caminho que algumas marcas tinham para distribuir seus produtos com um planejamento tributário mais eficiente, porque eu tinha lá uma unidade faturando no Simples, que foi no passado muito competitivo. Já não está mais como era e tende a ficar pior ainda. É a minha percepção, eu queria ouvir de você. Então eu acho que sim, a gente vai ter que começar a entender, e cada produto que vai entrar dentro de um varejo vai ter que ser muito mais bem pensado. Gestão e termos que são simples, consagrados, mas que se a gente olhar pouco a gente faz, como o OTB, né? O Open to Buy, as aberturas de compra, verbas de compra, data de entrada e de saída de um produto, remarcação preventiva, né? A gente posterga, não olha, aí no final de um ciclo você tem varejo de moda, por exemplo, o produto é mais perecível quase do que alimento. Chegou lá, calça laranja no fim do verão, então eu preciso criar instrumentos para identificar um produto que é um slow mover e remarcar ele preventivamente antes de chegar ao fim. Não vai dar mais para começar a vender 70% de desconto. Os outlets eu acho que vão passar por um momento difícil. Eu acho que a gente vai passar por uma reacomodação das melancias no caminhão. Assim. Acho que, e aí, a tendência natural, se eu quiser preservar as margens, é de aumento de preço. E quanto que o consumidor está preparado para assumir um aumento de preço. E me preocupa também o quanto que o modelo e a carga do imposto por valor agregado vai, de alguma forma, ele é um mecanismo para acabar com a informalidade. Mas me preocupa se ele vai incentivar a formalidade por um outro lado. Né? Tem uma curva de um economista, eu não vou lembrar agora, um economista francês, se não me engano, que ele diz, olha, chega um momento que você vai aumentando a carga tributária, vai aumentando a arrecadação. Chega um momento que você aumenta, quanto mais você aumenta, você começa a diminuir a arrecadação. Porque as pessoas começam a criar subterfúgios para ir para um caminho informal. E aí, olhando, até eu estava contando antes aqui da gente começar, que eu estava num evento falando de split payment, né, da cobrança no ato da emissão do documento fiscal, o quanto que isso vai acabar com o dinheiro ou vai fazer o dinheiro ficar mais importante, e o cara querer fugir disso. Então, eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas quando eu falo de reforma tributária, por isso que eu vim falar com você aqui.
Sim, sim. Tem uma frase, Zanco, que é assim: para ser empresário no Brasil tem que ter família grande, né? Porque aí vai abrindo ali Os os CPFs. CPFs ali. Olha, o Simples Nacional, a sensação que eu tenho é que ele está sendo expelido para fora. Por quê? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Infelizmente é isso, é por causa da carga tributária e por causa da complexidade. Mas hoje, 84% das empresas no Brasil são optantes pelo Simples. Então, nós estamos falando aqui da grande massa onde move de fato o Brasil. Então, hoje, o Simples Nacional vai pagar todos os impostos do consumo de uma forma unificada no DAS. E ali nós temos vários produtos ou que são substituição tributária ou que são monofásicos no PIS e na COFINS. Na reforma tributária isso vai acabar, porque não vai ter monofasia e ST, com a exceção dos combustíveis. Então, a maioria, grande maioria dos varejos, que hoje faz ali aquela segregação e paga menos no DAS, vai simplesmente, do dia para a noite, passar a pagar integralmente. E aí vai começar a ser feita uma reflexão. É melhor eu fazer uma opção para pagar por fora do DAS, para que eu possa fazer essa segregação de crédito e débito, etc. Só abrindo um parêntese aqui, pessoal, por que eu falo da inviabilidade? Hoje nós temos produtos que são STs, por exemplo, ou que são alíquotas zeros no PIS e COFINS, monofásico. Na reforma tributária vai ter benefício, mais benefício de isenção e de redução. Hoje, no sistema atual, o Simples Nacional não pode usufruir de isenção ou redução. Por quê? A lei complementar do Simples já reza que o simples fato da empresa fazer a opção já é um benefício, porque ele paga na alíquota reduzida. Então, o governo tecnicamente alega duplicidade de benefício. Então, você imagina, por exemplo, em um supermercado que tem ali muitos produtos que são monofásicos, ST, e simplesmente vai pagar a alíquota cheia no DAS ou vai ter o benefício da isenção fora. Só que quando ele faz a opção de fazer o cálculo por fora, ele vai pagar uma alíquota maior com direito a crédito. Só que até hoje todo o cálculo que eu fiz se torna mais inviável ainda. E a alíquota alta, né? 20. E a alíquota alta. Então, assim, é claro que dentro do DAS vai majorar? Vai. Mas se sair, vai piorar. E aí vai ser uma decisão difícil, porém todos terão que tomar. Então, hoje, você manter uma empresa optante pelo Simples Nacional, você vai ter que pensar muito. Lembrando que imposto de renda, contribuição social não muda nada, né? E todos os impostos ali da folha de pagamento também não vai mudar nada. O único crivo que vai permanecer é ICMS, PIS e COFINS contra o CBS e o IBS. E aí realmente vai ser uma dura decisão. Simples Nacional, hoje, de forma muito clara, o governo está desestimulando. Eu tenho essa sensação também. Muito desse 84% vai deixar de ser Simples Nacional. Vai deixar. E aí fica o desafio de uma gestão sofisticada. A maioria das empresas do Simples sequer tem contas a pagar dentro do sistema. E aí como que ele vai ter os créditos? Como é que ele vai ter controle de crédito sobre terceirizações? Então, essa estratégia no tributário para uma empresa do Simples é quase que uma utopia hoje em dia no Brasil. Concordo. E até pegando um pouco a sua experiência dessa comunicação, o relacionamento franqueadora-franquia, porque assim, em um bom período na Imendes, nós prestávamos consultoria para as franqueadoras, onde nós iríamos ali levar para as franquias, evangelizando, trazendo processos, etc. E de forma empírica, a área tributária você não toca ela. Então, o que eu comecei a perceber? As franqueadoras conseguiam ter qualidade, né, sistematizar, estabelecer bons processos para tudo.
Quando chegava na área tributária, patinava. E eu, por um bom tempo, comecei, então, a provocar isso junto a algumas franqueadoras. Confesso que eu não tive sucesso na recíproca de levar isso adiante. Agora, com a reforma tributária, né, eu vejo, Zanco, que é essencial, sabe? Hoje, uma franqueadora que queira crescer, né, e se consolidar no Brasil, ela vai precisar olhar para a área tributária e entender que um franqueado dela vai ter que ter diferenciais competitivos no que tange a área tributária. Então, como que você vê esse conceito como atrativo e se de fato é um diferencial competitivo hoje em dia? Eu concordo contigo, acho que é um diferencial competitivo, acho que os bons franqueadores, muito franqueador, talvez as suas negativas vieram da concepção do franqueador de, olha, meu franqueado, por mais que ele, né, use a minha marca e tenha todos esses protocolos que ele precisa seguir, todo o meu padrão, processo, contrato que a gente tem, ele é um empresário independente, então eu não posso fazer uma gerência sobre o negócio dele, eu não posso... mas os franqueadores mais maduros entendem que essa relação é uma relação de interdependência. Eu preciso que o meu franqueado vá bem. Se o meu franqueado fizer besteira e a gente tem riscos nessa classificação tributária para o bem ou para o mal, se eu classifiquei para baixo, estou pagando menos imposto, eu estou gerando um passivo perigosíssimo, sim, multas e afins. E se eu estou pagando a mais, eu estou perdendo dinheiro porque eu estou pagando a mais e não acho que é fácil depois recuperar, né? Tem deságio, tudo que a gente sabe. Então, eu acho que bons franqueadores, alguns já fazem, mas a gente vai ser obrigatório educar. E a gente tem ainda... a gente tem alguns cenários de franqueadores, né? Você tem o franqueador que... E para cada um, né, o desafio mora no detalhe. Tem franqueador que é fornecedor exclusivo do franqueado. Então, ele já vai splitar seus pagamentos, isso precisa nascer desde lá da cadeia dele. Tem franqueadores que têm um modelo de loja e a operação é multimarcas, ele compra de fornecedores no mercado. Então ele vai precisar orientar até nessa classificação, mas até se ele comprar direito, acompanhar os créditos, porque a gente vai viver a engenharia de juntar os créditos aqui para poder gerar eficiência lá na frente. Você tem um outro grupo que vai sofrer demais, que é uma parcela grande do franchising, que é de serviços. Então é a lavanderia, é a escola de idiomas, é o serviço de massagem, é a estética. A dinâmica tributária para o serviço vai mudar radicalmente. Então, se o franqueador não está olhando e se planejando tão próximo que a gente está, ele possivelmente vai precisar redesenhar o modelo de negócio. Se ele vai criar caminhos, e a gente tem olhado lá, até o time da Guaquira, lá do meu sócio, tem olhado caminhos para deixar a franqueadora mais eficiente, mas se ele não está olhando para isso agora, ele está pego, assim. Ele não pode ser pego de surpresa. O cara que for pego de surpresa corre sérios riscos. Assim. Um negócio que é viável hoje pode não se tornar viável amanhã. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente. É assim, ou vai sobreviver e ficar bem, porque aí vai sair do outro lado com uma musculatura boa. Vai ter uma seleção natural da espécie, né? Exatamente, é isso. E respondendo até a sua pergunta sobre a informalidade, com certeza, a reforma tributária vai mitigar, assim, a um nível hard a informalidade. Por quê? Agora, o cruzamento financeiro com a parte ali do documento fiscal vai estar tudo amarrado. E o projeto SPED, você também participou de toda essa transição, né? A reforma tributária é a versão 2.0 plugin do projeto SPED. Exato. Então, o projeto SPED pavimentou a estrada da reforma tributária, e isso é fato. Só foi possível a reforma tributária por causa do SPED. E o SPED, o que o SPED trouxe para o governo? Trouxe dados, trouxe visibilidade, e agora o governo colocou quase que uma confissão de dívida no momento da emissão do documento fiscal. E aí você vê, por exemplo, agora no projeto de lei 108, que vai passar pelos deputados,
o texto que atribui responsabilidade à plataforma digital, marketplace, se o fornecedor não emitiu o documento fiscal depois de um determinado período, e não chega a ser 2 meses, não emitiu a nota, sabe quem precisa emitir e pagar o imposto? O marketplace. O marketplace. Então, não é só o cliente que vai começar a fiscalizar o fornecedor. Porque, como você colocou, agora eu preciso que o fornecedor pague o imposto. Porque para eu acreditar em alguns cenários, eu vou precisar, esse fornecedor vai ter que estar adimplente. E até abro um parêntese aqui para você ver. Imagina uma empresa hoje que já tem endividamento tributário, já tem parcelamentos, nesse cenário, que não são poucos empresários nesse cenário. Não são poucos. E aí agora você imagina em um cenário ainda mais desafiador, né? Então, o governo está elegendo personas para fiscalizar o pagamento do imposto. Então, assim, a régua da sonegação, com certeza, vai lá para baixo. Então, agora, é o que você falou, vai separar homem de menino. A realidade é bem essa mesmo. E vai trazer até impactos no fluxo de caixa desse varejista, né? Principalmente com o split payment, que você emitiu já o seu adquirente do cartão de crédito, você vendeu 100, ele já vai separar o pedaço do fisco e vai te deixar só uma outra parte. Tinha gente que trabalhava um pouco esse fluxo, gerenciava de acordo com as demandas. Agora você não vai ter que aprender a trabalhar de um jeito diferente. Exatamente. E também tem também o aspecto da complexidade da reforma tributária, né? Então, nós falamos bastante sobre custo, mas para janeiro agora de 2026, nós precisamos olhar com uma lupa para o aspecto técnico. Porque vai entrar um sistema de emissão de documento nacional, vai entrar em produção. Esse entrar em produção, pessoal, significa, você pode ler assim, vai começar a ter regras de validação. Então, muitos estão pensando que nós teremos um sistema, como que eu posso dizer? Você vai poder travar lá a alíquota de 0,1, 0,9, um CST genérico, um C-Class TRIB genérico e manda ver. Para a empresa do Simples Nacional, sim. Para a empresa de regime regular, que é como a reforma tributária trata, vai ter que ter todo esse compliance, toda essa conformidade. Então, nós temos já 2.594 possibilidades distintas tributárias. Cada produto, pessoal, vai ter que passar por esse crivo. Nós temos 6 campos para cada SKU na reforma tributária. Então, o que significa esses campos? Porque nós temos faixas de reduções, nós temos as classificações, e essas validações nada mais é do que uma correlação que o governo vai fazer entre NCM, entre GTIM, porque em alguns momentos o governo vai ter que entrar no mérito do GTIM. Vocês sabem que o governo já está há anos implementando um sistema de validação de GTIM. Para quê? Para chegar agora onde estamos, ele poder chegar nesse nível que o seu colega mencionou, né, o auditor, nesse nível de acurácia e de cruzamento de informações. Então, agora em janeiro de 2026, nós não vamos ter um sistema em teste que vai estar totalmente assim linear a nível de dados. Não. Para isso, as empresas vão ter até agora, final de dezembro, para poder colocar todos os seus dados em conformidade, partindo do princípio que o seu sistema já se preparou adequadamente. Então, imagina, primeiro tem que ter a arquitetura dos dados, depois tem que escrever os dados ali, para que 5 de janeiro os PDVs, falando bem objetivo aqui, não pare. Sim. Na sua visão, os empresários estão olhando com essa importância para isso?
Eu acho que dá para separar em dois grupos e acho que nenhum dos dois grupos está olhando com a devida atenção. Nem o fornecedor de software, os menores principalmente, é um desafio para ele, né? O cara está lá correndo, tem pequena software house, o volume de as soluções mais antigas, tem estrutura de banco diferente, estrutura de cadastro diferente, né? Quando você olha na arquitetura de software, é um desafio e é um movimento que não é simples de mudar a estrutura de cadastro, banco, de reescrever muitas das soluções, e às vezes soluções que estão em linguagens mais antigas, soluções on-premise, você tinha de tudo no varejo brasileiro. Então, eu acho que esse grupo não está dando a devida atenção e o varejista também não. Né? E aí alguém tem mas para o consumidor é só 2027, mas não, já tem implicações para você agora. Né? Sua compra já vai impactar, você é um comprador ali. Então, eu acho que eles não estão olhando para isso, não estão olhando pelo fato de que toda venda agora passa a ser identificada. Né? Eu não consigo mais vender sem CPF. E se eu for... Saímos nós 4 aqui para almoçar e a gente vai dividir em 4 pagamentos, eu quero 4 CPFs para... Como que eu vou operacionalizar isso no dia a dia, né? E o fisco ele não está olhando nessa ótica do dia a dia da operação ali, né? Ele tá dizendo, olhando do ponto de vista onde ele quer chegar, desse, né, como você falou, desse estado da arte de informação, de gestão e controle dos dados. Mas eu acho que a hora quando a gente vai para o detalhe, vai para a aplicação disso, vai para puxão de loja, para barriga no balcão, para o restaurante, para cabeleireira, isso vai dar vai ser um desafio. E como eu vi de um mestre esses dias, o dia 6 é o dia que o Brasil vai parar. Eu vi Isaac falando no evento esses dias. E acho que, e concordo contigo, acho que o alarme é esse, gente, levantem a mão, corram atrás, isso é uma urgência. Se você não está preocupado com isso, eu tenho uma figurinha do WhatsApp que é que não está confuso, não está bem informado. Ela nunca foi tão atual. Se você não está confuso, se você não está preocupado, você não está bem informado, você não está sabendo o problema. É igual uma professora nossa de um curso que a gente faz da Reforma, ela faz parte do comitê do IBS, né? E ela fala assim, pessoal, agora é o momento de nos desesperar com calma, né? Bem por aí. Mas vamos ficar tranquilos, nós estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos juntos. O nome do barco, Titanic. Exatamente. Ô Zanco, hoje, quando você tocou num tema aí separando os públicos, né? Software house e varejo. Cara, assim... Há um desespero na nossa parte da Imendes para que os nossos parceiros, amigos, colegas de software house rompam essa barreira do MVP, quando se trata de área fiscal tributária. Eu estava conversando há um tempo atrás com o Vladimir da Alterdata, e aí ele fez um comentário assim, parafraseando o que ele me disse, né? Quando aconteceu a questão do SPED, vieram até ele preocupado, naturalmente, foi também disruptivo, Sim, foi disruptivo. como a reforma. Mas aí, quando ele começou a ver toda aquela preocupação como software, ele perguntou, mas isso é para todo mundo? Sim, todo mundo. Aí ele logo concluiu, se o desafio é para todos, não vamos nos preocupar. Todo mundo está na mesma régua. Agora, o que nós podemos fazer além daquilo que desafia todos, né? E aí, com essa fala, eu formulei uma frase, que é aquilo que desafia todos não posiciona ninguém. A reforma tributária está trazendo um desafio para todo mundo de software. Só que todo mundo, o próprio nome já diz, né? Todo mundo cumpre a obrigação. Perfeito. Então... os times de P&D olham e falam assim, o que eu preciso fazer para eu me livrar disso? Eu estou aqui no meu roadmap estratégico, eu estou aqui na minha esteira de produção, a nível de produto, de ano, etc. Features E o governo colocou isso aqui e caiu de paraquedas. Poxa vida, mas, no entanto, eu vou fazer o mínimo. E o erro está aí. Concordo. O erro está aí porque se uma software house
começa a romper essa barreira que é quase intransponível, de fazer assim, olha, eu vou fazer então uma ferramenta onde o meu cliente vai ter uma apuração assistida paralela. Eu vou promover para o meu cliente simples nacional uma apuração onde ele vai conseguir fazer testes, simulações, provocações ali via sistema. Eu vou ajudar ele a precificar da forma correta. Eu vou trazer dados, não só como os da Emendes, mas de alguma maneira... porque a software house, eu entendo que ela está numa situação difícil, porque o governo elegeu ela como protagonista da reforma tributária. Só que ela também quer sim, se manter agnóstica quanto ao tributário, porque não é o core dela, mas é um negócio, e é um negócio rentável, pode ser um diferencial competitivo para reter cliente, para atrair cliente, para upsell, etc. Então, na sua experiência, acho que você conhece bem os dois mundos, né? Se você estivesse hoje sentado na cadeira de um CEO de uma grande software house, como que você iria desenhar a estratégia? Eu li um livro há pouco tempo de um dos fundadores do Waze, que o nome já é bem interessante, Apaixone-se pelo Problema. E eu concordo muito com a sua visão, Isaac. Essa é a hora de vender lenço, né? Essa é a hora na hora do caos que surgem as oportunidades, né? E eu estaria... eu tentaria, se eu fosse um CEO de uma software house, eu tentaria ser o porto seguro desse varejista preocupado. Cara, eu resolvo o seu problema. Porque tudo que ele quer, quem resolve o meu problema? E vale dinheiro isso, porque ele sabe que a solução desse problema é, muitas vezes, a garantia da perenidade do negócio dele. Então, tem muito valor aí. Nesse momento de incerteza, quem de fato consegue ser consultivo, né? Eu acho que atender tecnologicamente é sua obrigação, mas o que vai te levar para um outro patamar é calçar o sapato desse varejista, entender... Cara, vamos para trás do balcão e entender qual é o desafio dele. Putz, é na precificação, é na compra, é na apuração exata, é na auditoria dos créditos. Vamos criar um dashboard para isso, vamos criar uma ferramenta de conciliação disso, vamos criar um auditor automatizado, um simulador. Mas o que eu tenho de recurso tecnológico que eu posso ser uma vantagem competitiva? Fazer com que o meu cliente, a gente precisa pensar no negócio do nosso cliente e falar, cara, como que eu posso dar uma vantagem competitiva para esse cara? Né? O que os clientes dele que não são meus clientes, os concorrentes dele que não são meus clientes, não têm. Então, eu acho que a oportunidade está aí. Muito bom. Tem uma parceira nossa de Belo Horizonte, ela é contadora, e ela me disse assim, Isaac, eu mudei de vida com o SPED e vou me aposentar com a reforma tributária. Mas é a minoria absoluta. Porque a grande maioria dos contadores, eles talvez não tenham uma veia tão empreendedora, mas também são impotentes. Porque eles não conseguem acessar o cliente na profundidade que um software conhece. Então, todos os sistemas que eu conheço que começaram a investir a nível de produto, eu falo produto no contexto geral, né? Produto, oferta, treinamento de suporte, incluir esse módulo, essa camada tributária na estratégia de crescimento de uma software house. Todos que fizeram isso cresceram, se consolidaram, porque, Zanco, em algum momento você vai colocar esse diferencial na mesa e o cliente ele vai optar por você. Porque o tributário ele dá para o empresário uma possibilidade de aumentar a margem em um determinado segmento da empresa, em uma curva, em um produto, que nenhuma outra ação, né? Então vamos imaginar uma ação no marketing, uma ação de treinamento, uma ação de reposicionamento, de gôndola, né? Você saberia colocar os termos bem melhores aqui. Nada vai ter um impacto triplicar tão grande. A margem do produto. No entanto, a sensação que a gente tem, sabe aquela história de Noé?
né, que Noé falava do dilúvio e ninguém acreditava naquilo que ele estava falando. Isso é um pouco da característica nossa como empresário, como varejista, dos nossos varejistas. A gente, tem um amigo que dizia, a gente gosta de jogar no ataque. Né? A gente não liga se tomou 7 gols, a gente quer fazer 5. Mas se tomou 7, fez 5, de nada adiantou você ter feito. Mas a gente gosta de jogar no ataque, a gente gosta de ver o faturamento, a gente gosta. Né? E a gente olha pouco a última linha, salva os caras muito maduros. Então, a gente precisa despertar, e isso passa por essa profissionalização do varejista. O contador é né? Quando ele fica ali jogando no beabá, ali só fazendo... Se ele passa a ser um consultivo, né? E existem casos, eu li um case esses dias da Van, de como a Van, dentro dos guarda-reios legais ali, mas como ele é inteligente tributariamente para aproveitar todas as oportunidades, porque onde há assimetria de informação tem oportunidade. Isso é uma tese microeconômica e tem assimetria de informação, porque a informação é complexa. Nem todo mundo conhece os meandros, os detalhes, e a regra toda mudou. Então botou meio que todo mundo num patamar igual de competição. Então, poxa, agora que mudou a regra, eu tenho a chance de entender rápido essa regra, diminuir essa assimetria de informação e ganhar dinheiro com isso. Só que se você fica passivo e não vai atrás disso, você vai sendo levado, né? Você nunca vai... de novo, é uma fase difícil, mas é uma oportunidade dos varejistas criarem diferenciais competitivos. Se o seu concorrente não está sabendo entender isso, você vai pular na frente dele. Se ele vai para ele vender por mesmo preço de uma maneira tributariamente menos eficiente, ele está queimando margem. Então você está fazendo mais negócio, você consegue vender num preço melhor, ganhar mais market share. E acho que, infelizmente, a gente não está olhando para essa oportunidade que é também toda essa mudança. Muito bom. De fato, se dados é um novo petróleo, né? Dados tributário é um petróleo cada vez mais raro. Né? Petróleo refinadinho, né? Refinadinho, é isso mesmo. Bom, vamos falar de NRF, né? Estamos aí. E assim, pessoal, a Imendes, junto com a Central do Varejo, iremos juntos para a NRF. E esse ir junto não quer dizer apenas que a Imendes está indo. Nós queremos levar, acredito que iremos, levar tanto parceiros, software house, como clientes. Então, nós até lançamos hoje no ar uma campanha onde você vai ter benefícios que eu já vou pedir para o Zanco passar para vocês, mas a ideia é nós começarmos aqui um processo bem intencional de estarmos juntos com a Central do Varejo, não só no contexto de NRF, mas no contexto de mercado, porque tem tudo a ver, há uma convergência aqui no nosso time, etc. E vamos fazer isso de forma muito intencional. Então, Zanco, qual será o benefício, a vantagem de um cliente da Imendes ou de um parceiro da Imendes em aderir aí à nossa comitiva para a NRF? Eu vou criar um suspense, tipo João Kleber. Pera, mas vou primeiro contar o que é NRF, talvez para quem não saiba, Boa. né? Pode ser que parte da nossa audiência ainda não saiba, mas NRF é a sigla para National Retail Federation, a Federação Americana de Varejo, como se fosse uma grande FEComércio ali americana, e é o maior evento de varejo do mundo. Acontece há mais de 115 anos, um evento para 40 mil pessoas que congrega duas grandes coisas ao mesmo tempo. Uma feira de tecnologia, então se você é da área de tecnologia, se você é um desenvolvedor de software, faz muito sentido porque você vai ter lá 1000 expositores de CRM, de RP, de tudo que você pode pensar de solução para varejo, de tecnologia, mas também de equipamento de gôndola, de loja, display inteligente, robô que faz reposição automática. É uma feira muito legal. E você também tem o congresso. E aí você vai ter a oportunidade de ouvir o CEO do Walmart falando, o presidente da PepsiCo, o CEO da Sephora, grandes nomes contando como que eles estão enfrentando desafios que depois vocês vão ver que é muito parecidos com os do varejo. Então, se você é varejista, também faz muito sentido. E a NRF é o grande encontro do varejo mundial e é o grande encontro do varejo brasileiro. Não há nenhum evento, a gente tem grandes eventos de varejo no Brasil, mas em termos de quantidade e qualidade de audiência, nenhum evento no Brasil junta tanta gente legal quanto a NRF. São quase 4 mil brasileiros que vão no evento, o Central do Varejo leva mais de 200 e a gente leva
com uma curadoria toda especial. Então, a NRF são sempre 3 dias, domingo, segunda e terça, mas a nossa jornada tem uma semana. A gente tem 2 dias de visita técnica, onde a gente vai para operações que são referência no varejo lá de Nova York, que inspiram a gente a ter insights para aplicar no nosso negócio. A gente tem eventos de relacionamento e networking, que faz com que a gente se conecte com gente que pode ajudar e desafiar a melhorar o nosso negócio. E a gente tem um grande evento de encerramento na Columbia University. É um seminário de um dia inteiro. A gente faz um resumo de tudo que rolou na NRF, traz palestrantes importantes e a gente fica um dia inteiro de conteúdo, mesas redondas. É um dia muito, muito especial, além da chance de viver um dia dentro de uma universidade americana. E um time grande de curadores. A gente leva 12 curadores, que são especialistas de mercado, que ajudam a resumir tudo o que aconteceu, porque o congresso acontece em 4, 5 palestras ao mesmo tempo, a turma fica desesperada. Não, fica tranquilo que a gente está cobrindo todo o evento, resume, condensa tudo isso. E, de fato, é uma semana que as pessoas saem do dia a dia do seu negócio e olham inovação. A gente tem parcerias estratégicas, a gente visita o escritório do Google, o Lab de Inovação da Amazon, sede do TikTok lá em Nova York. Então, é uma semana bem especial que te tira do dia a dia e te faz repensar como o seu negócio pode ser melhor. E aí a gente conversa com a Imendes, a gente fez uma negociação aqui e não é algo só que a Central do Varejo está dando, não. A Imendes está dando junto $1.000 de desconto para os clientes Imendes. Então, estamos falando aqui de quase R$6 mil, que a gente reduz do pacote técnico dessa jornada toda. E a gente tem um hotel com uma negociação super legal, voos a um preço super especial já num bloqueio do grupo. Então, se for agora olhar uma passagem para a NRF, você vai pagar mais de $2 mil. A gente tem voo a $1.450. Então, a gente quer, de fato, fazer essa missão de profissionalizar mais o varejo, levar mais varejista, fazer com que a turma conheça. E quem foi, volta porque volta transformado, assim, sabe? Você olha um mundo novo, além de ser bom, de conhecer Nova York e conhecer Nova York com quem vai há muito tempo, que sabe aquela lojinha especial. A gente tem uma parceria muito boa com o WGSN, que é o portal inglês de mapeamento de comportamento e tendência. Então, elas ajudam a gente na curadoria das visitas técnicas daquelas lojas que são, de fato, expoentes de novas tendências de consumo. É uma jornada muito legal e aproveitem que vocês têm $1.000 aí para usar. Tem que avisar que é cliente da Imendes, senão não vai ter esse benefício. Muito bom. Olha aí, pessoal. Se pensar fora da caixa já é bom, imagina fora do país, hein? Em um ambiente de tecnologia, de relacionamento, de educação. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você realmente tem interesse em ir conosco, entre em contato com a Imendes. Nós temos nos nossos canais, redes sociais também, instruções bem claras a esse respeito. Você vai poder se inscrever por lá para se tornar elegível para estar junto conosco aí nessa comitiva. Então, já completando aqui a nossa jornada, fiquem atentos, nós estaremos em breve divulgando aí eventos e nós estaremos juntos municiando o varejo em toda a jornada da reforma tributária. Mas, Zanco, suas considerações finais para que possamos encerrar. Acho que te agradecer pelo convite, sempre um prazer estar contigo, aprender. Eu comentei com alguém, eu falei, a Imendes e o Isaac ficaram indispensáveis no varejo de hoje, não é mais opção. Mas acho que eu queria fazer um convite mesmo aos varejistas a pensarem um negócio diferente. Eu tenho dito que não dá mais para a gente adaptar o que a gente tinha no passado e tentar, alguma hora, da gente talvez reconstruir nossos negócios. A gente tem que... A jornada do consumidor mudou muito, a dinâmica de consumo mudou, a digitalização trouxe essa omnicanalidade, os marketplaces estão tomando um pedaço importante de parte do consumo. Então, a gente precisa botar para baixo e reconstruir e pensar um varejo novo. Assim, conta com a gente como Central do Varejo, acessa lá centraldovarejo.com.br. A gente é o maior portal de conteúdo de varejo, notícias muito atualizadas e programas de educação. A gente quer, de fato, ajudar o varejista a vencer esses desafios e reconstruir seus negócios. Bom, e as suas redes sociais? Onde que eles te encontram? Podem seguir Central do Varejo lá no Instagram, no LinkedIn, e Daniel Zanco no LinkedIn, ou @Dzanco lá no Instagram. Vai ter umas bikes, umas pedaladas lá no meio, mas a gente fala bastante de varejo também. Muito bom. Então, aqui nós descomplicamos e aplicamos.
Eu costumo dizer que na nossa área a única constante é a variável e nós aplicamos porque nós temos todas as variáveis. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se fez sentido para você e esperamos vocês no nosso próximo episódio do Imendes Podcast. Somos nós.